que você pode abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, seu capítulo de número 17, versículo de número 1. Aleluia! Glória a Deus! 1 Reis 17, versículo 1. Amém? Assim está escrito a palavra do Senhor. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás do torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Capítulo de número 18, versículo 41, por favor. 18, 41. Está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu, aqui está acima, mas é cume do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Amém? Podemos assentar? Amém. Queridos, eu sei que estamos num culto de Santa Ceia, e eu prometo que eu não vou sair do tema. Mas quando a gente pega o capítulo de número 17 de 1 Reis, você vai ver que Acabe, ele faz aliança com povos estrangeiros, coisas que Deus nunca aceitou. Deus, ele sempre foi muito seletivo. Deus, ele sempre escolheu um povo, e naquele povo ele não aceitava miscigenação. É tanto que, se você pegar Gênesis 6, capítulo 6, vai dizer que Deus, ele destruiu a terra, destruiu o povo com o dilúvio, porque o povo de Deus havia se misturado com o povo do mundo. Você vai ver que Deus, ele sempre foi muito seletivo com o seu povo. Você vai ver que ele não aceita que todo mundo entre. Não é assim que funciona. Você vai ver que Acabe, ele faz aliança. Ele faz aliança com reinos para que ele pudesse ter mais força bélica, ter mais arma. Na hora do combate ele ter mais proteção. E a Bíblia diz que ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela leva para o povo de Deus uma cultura pagã. Uma cultura que dizia que não era Deus que mandava a chuva. Levou para o povo de Deus outros reis, outros deuses, e começou a tirar a glória de Deus, que é incorruptível, e dar a glória a outros deuses. Então, toda vez que descia chuva em Israel, Jezabel dizia: não foi o Deus de vocês que mandaram chuva. Mas Deus, ele tem as suas maneiras de resolver os seus problemas. A Bíblia diz que quando mais ninguém confrontava o rei, no capítulo 17 você vai ver Deus levantando um profeta. Porque profeta não faz a tua vontade, mas a vontade de Deus. Aleluia. Profeta que é profeta, ele não anda segundo os teus desejos e os teus corações, mas ele anda segundo a vontade do Pai que está na tua vida. E ele entra profetizando que não haverá mais chuva, que não vai mais chover. Ele estava dizendo para Acabe: se você está dizendo que são seus deuses que faz chover, a partir de hoje não chove mais.
senão segundo a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que após ele profetizar, Deus vem a ele e diz: agora vai e esconda-te. O que é interessante é que ele acabou de profetizar que não ia mais chover. Autoridade diante de Deus, palavra profética, servo do Senhor, estava na posição, mas teve que se esconder. Nem todo mundo que está escondido significa que caiu. Nem todo mundo que está escondido significa que pecou, que errou. Às vezes é Deus que esconde para que o projeto também não seja morto. Às vezes é Deus que nos esconde para ver crescer. Às vezes você acha, olha, mas eu não estou postando no Instagram, mas eu não estou postando no Facebook. Calma, que o projeto está crescendo. Não é porque está escondido que você pecou. Não é porque está escondido que você perdeu. Deus está dizendo, mas ainda está na minha posição. A Bíblia diz que ele diz, e eu já ordenei aos povos que te sustente ali, porque lá você vai beber do riacho, do ribeiro, e os povos te alimentarão. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele não disse, Elias vai, que eu vou ordenar. Não, Elias vai, que eu já ordenei. Porque Deus não precisa esperar a situação aparecer na tua vida para ele prover na tua casa. Deus não precisa que a dificuldade chegue na tua casa para ele prover na tua casa, porque a palavra de hoje é Deus já preparou o ribeiro para que você coma e beba. Mas a pergunta que para essa noite, você está na direção de Deus? Mas a pergunta que para essa noite, você está ouvindo a voz de Deus? Deus te chama para ouvir a voz dele. E não adianta só ouvir a voz de Deus, tem que obedecer. Porque ele tem direcionamento. Aleluia. A Bíblia diz que ele disse, desce para o ribeiro. Porque ele já tinha dado ordem aos povos. Significa que não era em todo lugar que Elias quisesse ir, que o Senhor iria sustentar. Não, tinha localização, tinha endereço. A Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus e vai. Glória a Deus. O que é interessante é que no ribeiro tem água. Enquanto ele profetizou que não haveria mais chuva, ou seja, a água está secando, aonde o profeta está tem água. Aonde o profeta está tem alimento. Tem pão que desce do céu. Os povos vinham à tardezinha e traziam o alimento. Glória a Deus. O que me faz lembrar quando o povo de Deus saiu do Egito e estava no deserto, e o maná caía no deserto. Era Deus dizendo, eu sou o pão vivo que desce do céu. Glória a Deus. É verdade, eu creio, Senhor. Aleluia. Quando o povo não tinha como plantar, como o povo não tinha como colher, Deus sustentava o povo no deserto. Vai ter momento na tua vida que você vai precisar do milagre de Deus. Vai ter momento na tua vida que você vai orar e o maná vai cair. Mas vai chegar momento também que Deus vai te levar para uma terra que mana leite e mel, que você vai sair do tempo do milagre e vai viver no tempo da abundância de Deus. Eu profetizo nessa noite que está chegando o tempo em que Deus está colocando na tua vida, na tua casa. É um tempo novo dele, aonde você vai chegar no posto de gasolina, não quer saber se está 7, 10 reais. Você não vai querer o carro mais barato, mas vai querer o que o seu coração deseja. Porque Deus nessa noite está transformando a tua casa, está transformando a tua vida, está te tirando do tempo do milagre e vai te colocar no tempo de abundância dele. Mas é necessário ser obediente no deserto. A Bíblia diz que ele deu uma ordem: não guarde nada para o outro dia. Vai cair o maná todos os dias, não guarde, exceto a sexta, porque no sábado eu não trabalhava. Está na Bíblia. Aí ele diz, não guarde, mas tinha uns espertinhos que falavam, vai que não cai amanhã,
vou guardar. Ele fazia acontecer na tenda. Irmão, por quê? Porque se você estiver sobrando, você não sai no outro dia para adorar. Se você estiver sobrando em casa, no outro dia você nem sai da tenda para adorar e pedir que Ele manda. Ele estava dizendo: seja dependente de mim no deserto, que eu estou te levando para uma terra que é onde você vai aprender o que é viver de abundância de Deus. É no deserto que Ele ensina a crente a adorar. É no deserto que Ele ensina a crente a ser dependente dEle. A Bíblia vai dizer que Elias está na beira do ribeiro. E o que é interessante é que, se você olhar, enquanto Elias está na beira do ribeiro e o ribeiro tem água, você não vê Elias ter intimidade com Deus. Você não vai ver diálogo de Elias com Deus. Você não vai ver Deus falando com Elias. Você não vai ver Elias falando com Deus. Elias tinha água, Elias tinha pão, os corvos alimentavam ele. Ele estava precisando de mais o quê? De nada. É porque chega momentos da vida que a gente acha que chegou num lugar que está ótimo. Chega momento da vida que a gente pensa: olha, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Para que mais orar? Para que mais ir para a igreja? Eu já alcancei o meu milagre. Aleluia. Mas Deus estava dizendo: Elias, eu vou secar o ribeiro. Se você olhar o versículo 8, o ribeiro se secou. Deus poderia manter a fonte, irmão? Podia. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pede. Deus é poderoso para fazer muito além do que a gente imagina. Mas a Bíblia diz que o ribeiro se secou. E o que é interessante é que quando o ribeiro se seca, quem volta a falar com Elias? Deus. Deus lindo, glorioso. Versículo 7 vai dizer: e a palavra de Deus veio a Elias dizendo: levanta-te. Glória a Deus, aleluia. Só levanta quem está deitado ou sentado, irmão. Quem está descansado. Deus santo. Era Deus falando para Elias: Elias, é hora de levantar. Elias, está na hora de levantar e colocar a oração de volta no lugar, Elias. Deus santo de glória. Talvez Elias podia ter pensado: aqui é a minha aposentadoria, Senhor. Eu não trabalho mais, eu estou na beira do ribeiro. Aqui tinha água, aqui tinha tudo. Mas Deus está dizendo nessa noite: Elias, quando você se levantar, não só o ribeiro vai voltar a ter água, mas toda a nação de Israel. Aleluia. Deus está esperando um posicionamento nosso. Glória a Deus. Deus está esperando um posicionamento de crente que ainda ora, um posicionamento de crente que ainda louva. Ele está dizendo: no momento em que você se levantar, crente, eu vou fazer o ribeiro encher de novo. Vai voltar a ter água, o ribeiro vai voltar a ser cheio. Mas eu preciso que você se levante, Elias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. É necessário se levantar, Elias. Eu creio, Jesus, amado, na tua palavra. O que o Senhor está falando, Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, das nossas vidas. Tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Elias é conhecido como um homem que tinha intimidade com Deus. Aleluia. Jezabel e Acabe dizia que era Baal que mandava chuva. Dizia que era o Deus de Ecrom que mandava chuva. Dizia que era Azerá, era os Deus deles que mandava chuva. E Elias tinha tanta intimidade com Deus que dizia: olha, sobre a minha palavra não chove mais. Só que a mesma Bíblia diz que se você profetiza é por essa palavra, se você ora é por essa palavra, se você prega é por essa palavra. Alguns teólogos vão dizer: olha, que Elias estava dizendo cheio dele, não. Elias estava cheio de Deus. Elias era alguém que tinha intimidade com Deus. Elias era alguém que orava e o fogo descia. Elias era alguém que orava e o mar se abria e o rio se abria. Deus quer te trazer a um nível de intimidade com Ele. No momento em que você abrir a boca para adorar,
intimidade com Deus? Jeremias capítulo de número 18. Jeremias 18 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que ele desceu e eu desci à casa do oleiro, e quando eu cheguei, ele estava fazendo o seu trabalho. Estava fazendo um vaso sobre a roda. E o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E aí Deus entra dizendo: eu voltarei a fazer um novo vaso, conforme me parecer bem. E ele pergunta: não pode eu fazer também com a casa de Israel, como esse oleiro fez com o vaso? Aleluia, Deus. O que é interessante é que no versículo 18 de Jeremias você não vai ver Jeremias perguntando onde é a casa do oleiro. Você vai ver ele ouvindo o direcionamento. A Bíblia começa dizendo: e disse Deus: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele já estava ouvindo Deus. Para que descer na casa do oleiro para ouvir Deus novamente? Está no texto. É porque tem lugar, irmãos, que você até ouve Deus, mas tem lugar que você ouve e vê o que Ele está fazendo. Jesus querido, aleluia. A Bíblia diz que ele desceu e lá quem estava fazendo? O oleiro estava fazendo um vaso. Você sabia que o que dá forma ao vaso não é a mão de fora, é a mão de dentro? Você sabia que o que dá forma ao crente não é o que está fora, mas Paulo diz que é o tesouro que está dentro do vaso? Você sabia que o que dá forma eu e você é o Espírito Santo que está do lado de dentro? É esse mesmo Espírito Santo que te chama para a intimidade nessa noite. Aleluia. O oleiro olha para o vaso e tem rachaduras, então ele quebra. O vaso se quebra. Em nenhum momento você vai ver dizendo que o oleiro quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Irmão, o que é que faz o vaso se quebrar na mão do oleiro? Me perdoe, os crentes, mas é fazer aliança com quem não tem aliança com Deus. No contexto, a nação de Israel estava fazendo aliança com quem não tem aliança com Deus e se quebrou, foi para o cativeiro. No momento em que nós fazemos aliança com quem não tem aliança com Deus, o vaso se quebra. Mas há uma mensagem de esperança: Deus voltará a fazer de nós um novo vaso. Aleluia. Conforme o que lhe parecer bem, Deus fará de nós um novo vaso. Quem olhava para o vaso na mão do oleiro, a pastora dizia: o vaso é lindo, por fora o vaso é bonito. Mas quem tem intimidade olhava por dentro e dizia: é lindo, mas está trincado, é lindo, mas está quebrado. É necessário voltar a ter intimidade com Ele. É necessário largar a cachaça para tomar santa ceia neste lugar. É necessário ter posicionamento de Deus. É necessário voltar a ter intimidade com Ele. Aleluia. Jesus. Para voltar a ser cheio. A palavra é poderosa. Querido, eu quero caminhar para o fim. Versículo 18, capítulo 18, versículo 41 que eu li. Você vai ver Elias orando pela chuva. A mesma chuva que ele disse no 17, versículo 1, que não chovia. Você vai ver ele agora indo orar para que chova. Porque Deus está dizendo: eu te escuto, Elias. Você é boca de Deus na terra. Mas é você que eu vou levantar para resolver o problema que você criou. Eu não vou mandar outro não, é você mesmo. E o que é interessante é que ele ora. E ele diz para o seu moço Geazi, diz: vai, sobe e olha. Se você vê alguma coisa no rumo do mar. Aí ele diz: não vejo nada. Ele volta de novo. Obediência. Não vejo nada, volta de novo. Eu não vejo nada, mestre, volta de novo. Eu não vejo nada, volta de novo para onde você estava orando, até você começar a ver a provisão de Deus. Pode voltar de novo. Você orou, não deu resultado, volta e ora de novo. A Bíblia diz pela 7ª vez que ele viu uma nuvem do tamanho da mão. Queridos, para Deus trazer grande chuva não precisa de muita nuvem, basta de uma nuvem do tamanho da mão. Para Deus começar a fazer um rebuliço no meio da igreja, não precisa de muita coisa, não precisa de igreja cheia, não precisa disso ou daquilo. Precisa que um crente esteja posicionado na presença de Deus, porque Ele vai derramar da tua chuva no meio da tua igreja.
eu quero, Deus de mistério. eu quero já adiantando e pedindo perdão aqui se eu errar em alguma coisa. Não vim aqui doutrinar a igreja, não vim aqui, que eu sei que isso é a função dos pastores. Mas o que a gente mais vê no nosso meio e nos nossos cultos é que quando chega o culto de Santa Ceia, muitas pessoas faltam. Às vezes por não estar 100% diante de Deus, às vezes por se sentir que ainda não pode ceiar, às vezes por não ser batizado. Mas eu vou deixar uma pergunta nessa noite: você veio adorar a ceia ou a Cristo? Quem você veio adorar essa noite? Você veio adorar a ceia ou você veio adorar o dono da ceia? Eu quero te perguntar se você veio adorar a Cristo ou se você veio adorar a ceia. Porque a minha Bíblia diz: e conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, que é o dono da ceia. Deus de glória. Glória a Deus. O que eu não posso é querer permanecer dessa forma. O que eu não posso é querer permanecer sem ceiar. Porque é necessário ter parte com Ele. Queridos, eu sei que ainda teremos a ceia. Eu quero agradecer aqui minha rica oportunidade. Então eu vou me alugar. E eu vou estar passando a palavra aqui. Pastor, só um minutinho. Irmão José, pode louvar comigo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus de Temos poder. ainda 5 minutos. Dá tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então peço à igreja aqui que coloque sobre os seus pés, aqueles que puderem. Glória Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Esse aqui. Glória, glória, glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Toda honra Queridos. e toda glória. Tem Aleluia. um louvor que eu gosto muito de louvar ele. E Glória. ele traz toda a honra para Deus. Você vai ver que esse louvor ele não dá honra ao homem, ele não dá honra a ninguém a não ser o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. E ele começa assim: Glória a ao Deus. estar assentado Aleluia. no trono Glória a Deus. e ao Cordeiro seja o louvor.